Eu dirijo caminhões para uma fazenda leiteira no norte de Alberta. Algo estranho está acontecendo aqui. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o que é uma usina de biogás, como ela funciona ou para que ela é realmente usada, permita-me educá-los. Uma planta de biogás produz gás natural, ou melhor, um substituto do gás natural, a partir de silagem de milho fermentada, bem como de outros resíduos agrícolas. Agricultores como eu traziam silagem que descarregaríamos em um grande silo de concreto, basicamente um grande poço murado. A fábrica para a qual entreguei usava um snowcat modificado para empurrar a silagem e compactá-la uniformemente na cova. Uma vez que um poço estivesse cheio, eles o cobririam com uma lona e o deixariam fermentar e seguiriam para o próximo poço. Depois que o poço estava totalmente fermentado, eles o descobriam e usavam uma grande carregadeira de rodas para colocar a silagem fermentada no que é chamado de digestor anaeróbico. É basicamente um grande tanque com um agitador que você enche com um monte de matéria orgânica e aquece, o que produz gás metano à medida que os micro-organismos dentro dele começam a quebrar tudo. Esse gás é então capturado e pode ser usado basicamente para tudo que o gás natural já é usado, mas supostamente é melhor para o meio ambiente ou algo assim. Estas plantas são muito mais comuns na Europa, mas também começaram a aparecer aqui na América do Norte. E sim, antes que você pergunte, esses lugares cheiram pior do que você poderia imaginar. Sempre achei um pouco estranho que eles construíssem de uma maneira aqui no norte de Alberta, mas como a grande fazenda leiteira em que trabalhei sempre tinha um excesso de silagem de milho todos os anos, certamente recebemos outro lugar para vendê-la. Especialmente, já que eles não são exigentes. Tentar vender para outro produtor de leite é sempre um incômodo, porque eles estão sempre preocupados com a qualidade, como deveriam estar se estão alimentando suas vacas, mas a planta de biogás basicamente só precisa de matéria orgânica. Na verdade, não importa o que seja de matéria orgânica. Na verdade, não importa o que seja. Se ele puder se decompor, você poderá produzir gás com ele. No outono passado, tivemos uma colheita de milho excepcionalmente boa, ao ponto de ainda termos mais 4 campos para colher quando tivemos o suficiente para alimentar as vacas no próximo ano. Como eu disse, isso não é incomum. Quando você colhe milho para silagem, você usa uma colheitadeira totalmente diferente. Em vez de uma colheitadeira que separa os grãos de milho do resto da planta, você usa uma colhedora de forragem, que é essencialmente um picador de madeira gigante sobre rodas que pega toda a colheita e a tritura. Como o milho pode facilmente crescer 3 metros de altura e você espalha isso por alguns milhares de acres, obtém um volume absurdamente alto de silagem entrando. Ao perceber quanto excesso tínhamos, meu chefe fez o que sempre fazia e ligou para a fábrica que, como sempre, concordamos em receber o que não precisávamos. Na manhã seguinte, em vez de voltarmos de caminhão para a fazenda, fomos instruídos a ir direto para a fábrica assim que nossos trailers estivessem cheios. Cheguei com minha primeira carga na fábrica por volta das 10. Um homem vestindo uma jaqueta de alta visibilidade me indicou a grande balança que eles usavam para pesar os caminhões que entravam e saíam. Boa colheita este ano, Jim? A simpática senhora da balança disse enquanto tirava o peso do meu caminhão carregado. Eu me senti mal porque fazia entregas nesta fábrica nos últimos 8 anos. Trabalhei na fazenda leiteira do Sr. Baker, mas não conseguia me lembrar. Ou simplesmente nunca descobri o nome dela. Oh, bem, eu certamente não iria me expor agora. Bem, se estamos entregando aqui, você sabe que é uma boa entrega, respondi. E há muito mais de onde isso veio. Fico feliz em ouvir isso. Ela sorriu de volta para mim, me entregando minha papelada. Agora vá direto para lá atrás, e os meninos vão te mostrar onde despejar obrigado, eu disse pegando os papéis dela e colocando minha caminhonete de volta em marcha. Tirei a balança e fui até a parte de trás da fábrica, onde ficam os grandes poços de concreto. Mas alguns homens com equipamentos de alta visibilidade me orientaram a voltar para um específico. O poço gigante estava apenas meio cheio neste ponto, mas a montanha de silagem em meus espelhos retrovisores ainda parecia ter cerca de 9 metros de profundidade em seu ponto mais alto. Como sempre,
Eles me fizeram voltar até meu trailer começar a subir um pouco na pilha. Dessa forma, não havia lacunas na pilha e o gato da neve não teria que empurrar tanto. Enquanto observava as rodas traseiras do meu trailer rolarem sobre a pilha de silagem nos meus espelhos, ouvi o som inconfundível de um pneu, um estalo alto e depois um assobio lento que rapidamente se dissipou. Merda! Pensei comigo mesmo enquanto saltava para inspecionar os danosos. Um dos trabalhadores também veio ver o que havia acontecido. Deve ser um dos seus pneus internos, ele me disse quando me aproximei. Todos os pneus externos parecem bons. Abaixei-me e olhei embaixo do caminhão. Com certeza, ele estava certo. O pneu interno do lado direito do eixo traseiro estava completamente vazio. Bem, suponho que é por isso que os semicaminhões têm rodas duplas, eu disse, tentando parecer imperturbável enquanto, ao mesmo tempo, me preparava para a mastigação que eu receberia por isso mais tarde. Fui até a traseira do caminhão para inspecionar melhor os danos e vi o que havia furado meu pneu. Tropecei um pouco para trás quando percebi que era o que parecia ser um osso quebrado saindo do pneu. O que? Eu disse principalmente para mim mesmo, mas o trabalhador também deve ter ouvido, pois isso o fez olhar para baixo também. Quando ele fez isso, seu rosto ficou branco por um segundo e então ele se recompôs. Bem, que se dane, disse ele. Estou aqui desde que a fábrica foi inaugurada e nunca vi isso antes. O pobre animal deve ter passado pela colheitadeira de forragem. O cachorro do fazendeiro deve ter desenterrado e jogado no silo. Ele parecia muito astuto ao dizer isso, e quase parecia que estava tentando se convencer do que estava dizendo, mas ignorei, pois imaginei que ele provavelmente estava tão chocado quanto eu. Enquanto ainda consegui descarregar, tive que deixar o caminhão e o trailer na fábrica naquela noite. Um serviço móvel de conserto de pneus sairia pela manhã para consertar tudo. Peguei carona de volta para a fazenda com nosso próximo caminhão para chegar à fábrica e terminei o dia lavando os espalhadores de esterco sob pressão. Sem dúvida, uma recompensa pelos meus esforços naquele dia. Tive que tomar um bom banho no escritório da fazenda antes de entrar na caminhonete para ir para casa passar a noite. Ao ligar o motor, tirei meu telefone do bolso para conectá-lo ao carregador e percebi que não o tinha. Eu acolchoei todos os meus outros bolsos. Não, definitivamente não estava lá. Então percebi que provavelmente o havia deixado no caminhão que agora estava na fábrica, provavelmente trancado atrás de um portão durante a noite. Logicamente, eu poderia ter esperado até de manhã para ir buscá-lo. Eu provavelmente iria direto para a cama quando chegasse em casa. Então, para que eu precisava do meu telefone? Mas como os humanos agora têm ansiedade de separação de seus telefones aos 3 anos, me vi pegando a estrada em direção à fábrica, e não em casa. Eu esperava que houvesse algum segurança noturno amigável, que me deixasse entrar para pegá-lo, e eu estaria a caminho em 5 minutos. Cheguei à fábrica quando já estava escurecendo, e de fato, havia um segurança parado no portão quando parei. Um segurança fortemente armado. Ele tinha o que parecia ser um rifle militar, pendurado nas costas, e eu me perguntei para que diabos ele precisava disso. Eles eram muito ilegais para os civis possuírem aqui no Grande Norte Branco. Então, eles devem ter tido um bom motivo para armar sua segurança, assim para que o governo os deixasse fazer isso. Ele parecia bastante intimidador, mas surpreendentemente não foi nada antagônico quando baixei a janela. Você está perdido, parceiro? Ele disse em um tom bastante amigável. Não, eu trabalho para uma das fazendas que faz entregas aqui, eu disse. Meu caminhão estourou um pneu no trailer hoje cedo e ainda está parado no poço 3, e acho que deixei meu telefone na cabine. Você se importa se eu for verificar? Ele me lançou um olhar desconfiado. Depois espiou dentro da caçamba da picape e geralmente olhou para mim e para minha caminhonete. Depois, olhou para a estrada e olhou para o relógio. Tudo bem. Você tem 10 minutos e tente ficar fora do caminho do turno da noite, ele disse, em um tom muito menos amigável. Um clique alto e depois um zumbido vieram do portão quando ele começou a se mover, e eu passei por ele. A essa altura já estava quase completamente escuro, mas os grandes holofotes da fábrica facilitavam a navegação. Virei a esquina e vi meu caminhão ainda parado em frente ao pit 3 e parei na frente dele. Ao sair,
Notei que havia uma grande escavadeira no topo da pilha no poço 4. Eu sabia que ela estava cavando na silagem, mas não conseguia ver o que estava fazendo corretamente porque a parede de concreto que separava o poço 3 e 4 obscureceram-no parcialmente. Eu também pude ver o teto do Snowcat aparecendo por cima da parede. Devia estar estacionado um pouco longe no topo da pilha e imaginei que devia ter ficado preso e eles estavam usando a escavadeira para tentar retirá-lo. Prestei pouca atenção quando entrei na cabine do caminhão e rapidamente encontrei meu telefone no porta-copos. Agarrei-o e quando estava descendo, uma voz me chamou. Ei, quem diabos é você? E o que você está fazendo aqui? Um trabalhador de aparência descontente, usando o mesmo equipamento de alta visibilidade, estava correndo em minha direção. Acabei de deixar meu telefone nesta caminhonete aqui. O segurança me deixou entrar para pegá-lo, gaguejei voltando em direção à minha picape. Claro que sim. O homem resmungou e tirou o rádio do bolso da jaqueta. Peter, o que diabos você deixou esse idiota entrar aqui porque você não pode estar fazendo isso? Ele gritou no rádio. Relaxe, eles ainda nem chegaram, a voz do guarda estalou no rádio. Na verdade, vejo faróis, se ele estiver com o telefone, diga-lhe para sair daí, ponto. O homem olhou de volta para mim. Você ouviu o filho dele se perder e não voltar aqui depois do horário de entrega de novo, entendeu? Balancei a cabeça e voltei para minha caminhonete, e comecei a dirigir de volta em direção ao portão. Quando saí, o guarda acenou para mim atrás do grande GMC Yukon preto que havia parado perto do portão. Ele parecia estar conversando com o motorista. Havia um grande caminhão U-Haul atrás dele, seguido por outro Yukon preto. Ao passar pelo último veículo, notei pelo retrovisor os 3 caminhões entrando na fábrica e o guarda fechando o portão atrás deles. Toda aquela situação não me agradou. No caminho para casa, contemplei tudo o que tinha visto e ouvido do guarda e do outro trabalhador. Eles estavam tramando algo naquela fábrica à noite que talvez nem os patrões soubessem. Meu melhor palpite é que foi algum tipo de operação antidrogas. Se os filmes me ensinaram alguma coisa, os chefões do tráfico sempre dirigem SUVs pretos. Eu sei que deveria ter deixado isso de lado, mas a vida aqui no norte de Alberta era tão chata que minha curiosidade acabou me vencendo. Achei que poderia ajudar a derrubar algum tipo de organização criminosa e ser um herói local. E na pior das hipóteses, nada aconteceria e nada resultaria disso. Após o término da colheita, tive alguns dias de folga para descansar, pois estávamos trabalhando horas loucas ultimamente. Contudo, não descansei. Eu estava tentando descobrir tudo o que pudesse sobre a fábrica e as pessoas que a administravam. Realmente não consegui encontrar nada sobre isso. Na verdade, era como se o lugar não existisse. Você pensaria que haveria pelo menos uma notícia de quando eles construíram o lugar, sendo o maior impulso para a economia local e o mercado de trabalho que nossa cidade já viu, e tudo. Mas não havia nada. Finalmente decidi que a única coisa a fazer era ver se conseguia observar o que aqueles SUVs pretos e o caminhão U-Haul faziam na fábrica à noite. Talvez consiga algumas fotos da troca e entregue-as à polícia. Dei uma olhada no Google Maps e encontrei uma antiga estrada madeireira que atravessava o cume atrás da usina. Havia uma pequena área de terra onde as pessoas costumavam estacionar para descarregar seus quadriciclos e passear na floresta lá em cima, que ficava talvez a apenas 1 quilômetro ou mais do lado norte da fábrica. Dirigi até lá pouco antes de escurecer e caminhei pela floresta até a cerca norte da fábrica. Era apenas uma cerca de arame, como você veria no pátio de uma escola. Não uma cerca de arame farpado de prisão ou algo assim. Então fiz um trabalho rápido de escalar por cima dela. Felizmente para mim, havia muitos equipamentos, lixeiras antigas e contêineres nesta parte da fábrica, para eu me esconder enquanto caminhava em direção ao portão principal. Agachei-me atrás de um dos caminhões da empresa, estacionado perto do portão, e esperei cerca de 20 minutos antes de ver os SUVs pretos pararem. Desta vez, embora eles não tivessem um U-Haul, eles tinham um caminhão-baú Penske amarelo muito maior. Eles devem estar transportando algum produto sério para alugar aquela coisa. Observei enquanto os caminhões passavam pelo portão
E assim como fizeram comigo alguns dias antes, os trabalhadores da fábrica em alta visibilidade os direcionaram de volta aos boxes. Comecei a me esgueirar até lá, tomando cuidado para ficar fora de vista. Percebi muito rapidamente que não seria capaz de chegar muito perto enquanto permanecesse escondido. A área ao redor dos boxes estava amplamente aberta para permitir a volta e o retorno, de modo que não havia nada para me esconder quando me aproximei. Notei o escritório próximo e tive uma ideia. Fui até lá e tentei abrir a porta. Estava aberto, mas as luzes estavam apagadas lá dentro. Felizmente, nenhum alarme disparou e encontrei rapidamente o que procurava. Um uniforme de alta visibilidade e um capacete branco sobre a mesa da sala de descanso. Também peguei alguns óculos de segurança e uma máscara contra poeira, pois não era incomum os trabalhadores usá-los. Havia muita poeira ao redor dos poços. Imaginei que isso ajudaria a esconder minha identidade. Depois de vestir o uniforme e voltar para fora, observei os trabalhadores por alguns minutos para ver o que eles estavam fazendo e qual a melhor forma de se misturar. A maioria deles parecia estar parada observando os caminhões pararem ou andando em algum lugar. Então, imaginei apenas caminhar como se estivesse em uma missão já era suficiente. Acontece que não precisei fingir por muito tempo. Ao me aproximar do caminhão Penske amarelo, vi alguns homens saindo do SUVs pretos. Eles estavam vestidos com o que pareciam ser vestes de igreja, mas definitivamente não eram católicos, pois não tinham colarinho. Um deles se virou para mim e eu congelei. Ei, amigo, temos uma carga muito grande esta noite. Importa-se de nos dar uma mão? Percebendo que meu disfarce estava funcionando, decidi entrar no jogo e simplesmente deixar de lado a parte sobre eu ajudar os traficantes de drogas em meu depoimento à polícia. Balancei a cabeça e me aproximei dos outros trabalhadores e esperei instruções. Ouvi o som de um motor a diesel se aproximando e olhei para ver a escavadeira que tinha visto virando a esquina e começando a escalar novamente a pilha de silagem no Poço 4. O gato da neve estava atrás dele, mas em vez de seguir a escavadeira pela pilha, ele veio em nossa direção. Tinha uma espécie de grande caixa de metal presa à lâmina, que era do tamanho de um carro pequeno. O operador colocou a caixa ao lado do caminhão Penske e saltou. O mesmo homem descontente que encontrei outra noite saiu do táxi. Meu Deus, você tem um caminhão grande. Provavelmente vai fazer algumas viagens para descarregar essa coisa, disse ele aos homens de mantô. Um deles abriu a traseira do caminhão baú, e onde eu esperava ver uma pilha gigante de tijolos de cocaína, ou algo assim, havia algo que eu nunca esperei. Corpos, e muitos deles jogados a esmo na traseira deste caminhão. Tive que lutar contra a vontade de encher minha máscara contra a poeira com vômito quando os vi. Os trabalhadores começaram a carregá-los na caixa na lâmina do Snowcat, apenas jogando-os sem se importar com a forma como pousaram. Ninguém pareceu me notar ali parado, então recuei lentamente para as sombras e fui até o Poço 3. Estava quase cheio agora, então subi na pilha, até um local onde pudesse olhar por cima da parede de concreto para dentro. Poço 4, onde a escavadeira estava sem ser avistada. Uma vez lá em cima, vi o gato da neve subindo na pilha em direção a um grande buraco que a escavadeira havia cavado. Havia mais alguns trabalhadores lá em cima que começaram a jogar os corpos no buraco enquanto um dos homens de túnica descia do banco do passageiro do Snowcat. Ele apenas ficou parado na pista, observando os corpos serem empilhados na vala comum, improvisada que eles construíram. Ele permaneceu na pilha enquanto o Snowcat descia para o segundo carregamentão. Tudo isso estava começando a fazer sentido agora. Este era o disfarce perfeito para a eliminação de corpos. Eles seriam divididos em pilhas como todo o resto, e como eram constantemente esvaziados no digestor, as evidências só existiriam por alguns meses, e o cheiro horrível da planta esconderia quaisquer odores desagradáveis, produzidos pelos cadáveres. Mas restava uma pergunta. De onde eles estavam vindo? Eram corpos demais para que fosse a máfia ou algo matando indivíduos problemáticos. Quando o caminhão foi totalmente descarregado, devia haver 100 mortos naquele buraco. Não, isso tinha que ser algum tipo de atividade de culto, e as vestes que os homens do SUVs pretos usavam apoiavam essa teoria.
Talvez isso fosse apenas o que sobrou de algum tipo de sacrifício ritual ou algo assim? Quem quer que sejam essas pessoas, elas devem ter algum tipo de acordo com os proprietários da fábrica, porque eu poderia dizer que os trabalhadores já tinham feito isso antes. Desde a chegada do caminhão até o momento em que a escavadeira começou a enterrar os cadáveres em silagem de milho podre, demorou apenas cerca de meia hora. Eu nem me preocupei em tirar o uniforme que tirei daquela fábrica o mais rápido que pude. Corri por aquela floresta de volta para minha caminhonete com meu coração batendo tão rápido que pensei que fosse explodir. Assim que entrei na caminhonete, tranquei todas as portas e liguei para o 911 no viva voz enquanto saía da floresta. Contei à telefonista tudo o que havia acontecido nos últimos dias e o que tinha visto naquela noite. Praticamente implorei que mandassem alguém para lá imediatamente, o que a simpática senhora do outro lado da linha prometeu que fariam. Ela pediu meu nome e informações de contato para que pudessem entrar em contato comigo para uma declaração que eu lhes dei com prazer. Ela me garantiu que iriam investigar o assunto e eu agradeci e desliguei o telefonão. Então parei e saí do caminhão e finalmente soltei todo o vômito que estava segurando na última hora. Larguei o uniforme de fábrica na beira daquela velha estrada florestal e fui para casa. Ao me aproximar de minha casa, vi um carro à frente. À medida que me aproximava, pude distinguir a distinta fita reflexiva que eles colocavam na traseira dos carros da polícia. Diminuí a velocidade porque havia chegado até aí bem rápido e não queria levar uma multa por excesso de velocidade depois de tudo que passei naquela noite. Segui o policial por mais alguns quilômetros em direção à cidade. Minha casa ficava nesta estrada em breve. Quando nos aproximamos da minha garagem, o policial ligou o sinal para entrar. Dei um suspiro de alívio ao imaginar que eles haviam enviado alguém para me verificar, e eu estava prestes a ligar o sinal também quando notei o GMC preto e Yukon. Estacionou na minha garagem e o homem de manto estava parado ao lado dele com uma arma. O policial entrou e estacionou ao lado dele. Dado que o policial teve basicamente nenhuma reação ao homem parado ali com uma arma, meu coração afundou quando percebi que o que quer que fosse era muito mais profundo do que eu pensava e revelar quem eu era para aquele despachante do 911. Continuei dirigindo, rezando para que nenhum deles me reconhecesse e agradecendo ao governo de Alberta por não exigir placas dianteiras que o policial teria visto totalmente no caminho. De outra forma, continuei dirigindo, esperando ver a qualquer momento as luzes da polícia atrás de mim, ou um grande SUV preto bloqueando a estrada à minha frente, e homens com vestes escuras saindo da escuridão para me pegar, mas nada aconteceu. Eu nem sei quanto tempo dirigi, apenas dirigi até precisar fazer xixi tanto que fui forçado a parar em uma parada de caminhões e percebi que estava em algum lugar de Saskatchewan. Estou fugindo, por assim dizer, há cerca de 6 meses. Não sei se alguém está me seguindo, mas preciso ter certeza. Estou escrevendo tudo isso para tirar isso do meu peito e divulgá-lo como um aviso antes de abandonar este telefone e começar minha vida de novo em outra província, o mais longe possível de lá. Não sei o que está acontecendo lá em cima, mas há algo muito sombrio acontecendo no norte de Alberta e provavelmente apenas arranhei a superfície disso. De qualquer forma, não quero participar de nada disso. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tem 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite e...